Para você que chegou no canal agora, fica ligado que no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que você vai usar isso aqui, ó. Isso aqui é um negocinho que você vai usar para poder programar o seu HT. Ele vai alterar as frequências do seu HT, isso mesmo. Lembra que eu te falei? Quer comprar um radinho desse da Aquário e mudar as frequências? Tem que comprar esse acessório aqui, ó. É com isso aqui que você vai programar as frequências do seu rádio. Aí já pode ir comprando aí, que no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. O adaptador é esse aqui, ó. Muito interessante, né? Fica ligado que no próximo vídeo eu vou disponibilizar o link desse cabo e eu vou também disponibilizar o software para você poder programar. Aí você vai colocar a frequência que você quiser, privacidade total. Começar com uma pergunta mais antiga aqui, ó. Cara, o que pode ser quando eu deixo meu rádio SWR para verificar a minha antena e ela está dando muito alto? O que pode estar acontecendo? Quando você coloca no leitor de estacionária, ele vai ler estacionária. Se ele lê que a estacionária está alta, é porque a antena está sendo operada de forma inadequada. De repente, o corte da antena ou o ajuste da antena não está para aquela frequência que você está querendo utilizar, entendeu? O que você precisa fazer? Você vai na banda A, banda B, banda C, banda D, banda E e banda F. Coloca no dígito 20. Anota qual que é a estacionária que está dando. Você vai medir isso em AM ou FM. Vai anotar no papel. Banda A deu X, banda B deu Y, banda D, vai colocando. Você vê que a estacionária está boa para os canais negativos, a sua antena está maior do que deveria. Você vê que ela está melhor nos canais positivos, ela está menor do que deveria. Aí esse juízo de valor é você quem faz, é você que vai decidir se ela vai ficar maior ou menor. Por isso que eu sempre indico que você utilize uma antena grande. Maria Mole é um modelo ideal para você poder fazer esse tipo de ajuste e que utilize ela com alongador. Se você fizer o erro de cortar demais, o alongador vai te compensar ali você ter errado. Agora, se você tiver uma antena que não tem alongador e você cortou demais, aí fica difícil. Então já sabe, você tem uma Maria Mole, pessoal, Maria Mole a gente não joga fora não, isso é metal. Tem uma Maria Mole, ela tá pequena, compra alongador e acerta ela, vai economizar, meu filho. Bom, meu querido Marcelo Portilho 7350, obrigado por sua participação. Juninho Castro 953, rapaz, eu tô pra desistir de montar minha estação, tô colocando emoção aqui na fala dele. Comprei tudo da Aquário, inclusive medidor de estacionária, 5 antenas diferentes, cabo de 5,5 metros, tudo Aquário, e não consigo baixar a estacionária. E chega a esquentar a base da antena quando aciona o microfone. Sabe o que é isso? É falta de experiência. Tem uns vídeos da escola de PX que te ensinam a acertar a sua antena. Eu acabei de explicar para você aqui como que você vê como é que está a sua estacionária. O problema de você usar uma antena muito pequena é que ela fica muito seletiva. Aí você tem que usar o manual. E tem gente que não gosta de ler manual, né, meu? Complica a vida. Por que você vai usar uma antena com manual? Ah, perdi o manual. Vai no site da empresa que você comprou essa antena. Lá tem um manual dela. Baixa o manual para você ver aonde que a estacionária dela é baixa de fábrica, porque a partir dali você consegue manipular o que você quer, entendeu? Essa pergunta aqui foi melhor. Ricardo Badaró, boa tarde, passa para mim uma dica. Tenho uma propriedade que fiz e eu não tenho rádio. Vou botar rádio, isso aqui é uma dica, só isso. Vou botar um equipamento de PX lindo, preparado, uma antena top, uma fonte de qualidade, vai ser feliz, meu filho. Foi só isso que ele falou aqui, eu queria uma dica, eu dei a dica. Moleque Travesso pergunta o seguinte: você poderia me dizer qual que é a amperagem ideal para poder alimentar o meu rádio? Eu tenho um RP80. Cara, uma fonte bacana para poder alimentar seu rádio, eu vou colocar umas opções aqui de baixo. No mínimo 30 amperes. Você tem que ter uma fonte que sobra corrente para você não trabalhar com ela muito sufocada, entendeu? Vou deixar aqui de baixo opções de fonte. Qualquer uma das três que você comprar, você vai ficar satisfeito. Eu não vou falar para você comprar qualquer fonte, para você ir na mais baratinha, porque fonte é o seguinte: você pode ligar a fonte e de repente sair de uma QRM de 1 e ir para 5. Isso não é vantagem, tem que ser uma fonte filtrada, uma fonte voltada à atividade radioamadorística, entendeu? Por isso que eu vou deixar os links aqui de baixo para você poder escolher. Você escolhe o que você quiser, compra lá de quantas vezes você quiser e vai ser feliz. Olha como é que a demanda de apartamento é grande. Olha só, excelente aula, top, mas gostaria que você falasse sobre rádio base em apartamento. Moro no 13º andar. Só de um lado do prédio que eu tenho a abertura Guardião 2017. Ô Guardião, o que você vai fazer se você não tem uma antena ali
para colocar na sacada. O que você pode fazer? Você pode fazer uma dipolo de alumínio, de fio, e colocar ali de uma forma bem invisível. 13º andar, ninguém vai ficar olhando para cima não. Você coloca ali na sacada ali um bracinho, desce a antena, deixa ela esticadinha, meu filho, e vai usar. Isso aí é o que você pode fazer. O que não dá para fazer é você colocar uma antena bobinada, né, na sua sacada ou no telhado, achando que vai ter o resultado que você teria se você utilizasse uma antena base. Se numa antena base você tem um elemento vertical e elementos radiais que ficam na horizontal ou em ângulos de 45 graus. Então você tem dois elementos, um elemento para cima e um elemento para baixo, ou um elemento para cima e vários elementos para baixo, ou um elemento para cima e vários elementos para o lado, ou um para cima e um para o lado, ou um para o lado e outro para o outro, mas são sempre vários lados e várias partes, porque elemento irradiante e elemento radial precisam ter um certo contato, uma certa proximidade. Você não entendeu ainda? Então tá, pensa comigo, você tem um carro e uma antena de rádio. A antena de rádio ela vai normalmente no teto, porque é o elemento irradiante, ela irradia, ela emana, ela envia sinal. O que é o carro? É o elemento radial. As duas partes juntas formam um lóbulo de radiação em que dão direcionabilidade. Se você quiser uma antena direcional aproveitando essa abertura para um lado X, o que você vai usar como direcionabilidade se você quer usar uma antena móvel numa sacada em que não tem elemento radial? Se você não tem elemento radial, você não tem direcionabilidade, você não tem lóbulo de irradiação que seja direcional. Você tem um lóbulo que ele trabalha dessa forma aqui, ó. Não fica bom não. Você mora numa baixada e você coloca lá uma antena Maria Mole numa cobertura metálica, você vai ter N experiências com descargas elétricas, né? Para-raio ali vai ser uma maravilha, vai cair raio toda hora. Uma outra coisa que você vai notar que a RM é altíssima, mas você vai conseguir falar, mesmo não tendo ali bons elementos radiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, quando você gera energia numa antena e ela está próxima de um elemento negativo ou neutro, né? Porque cobertura metálica é neutra, ela não é negativa. Está aterrada ao chão, ao solo. Quando você pensa em uma coisa que está aterrada ao solo, você diminui ali a direcionabilidade, você joga o sinal para baixo, você diminui o seu sinal. Por isso que eu falo com o pessoal, pô, você vai colocar um rádio e vai mergulhar, você vai usar num submarino. O submarino não usa rádio, usa sonar, porque a radiofrequência não se propaga em ambiente cuja o aterramento seja abaixo do nível do ponto do terra, do zero, né? Então, para baixo do nível de terra, você não consegue rendimento. Então você pensa comigo, pensa bem comigo. Você está num prédio, o prédio tem isso aqui, cheio de andares aqui, você está aqui no meio. Tudo isso aqui é ferragem, é concreto. Você está na sacadinha aqui com uma anteninha aqui. Você quer que isso funcione como, meu querido? Se o negócio é feito para a antena ficar no teto, não vai dar certo, sabe? Ah, mas eu consigo falar com fulano a 7 km. Tá, existem exceções, mas vou te falar, acertar uma estação assim é muito complicado. Certo é você usar o telhado, por quê? Porque tá na parte de cima o elemento irradiante que trabalha de forma omnidirecional. Aí você vai conseguir enviar para todos os lados se a sua antena for omnidirecional. E o que determina ser omnidirecional ou não? Não é só a localização que ela tá, é para onde está apontado o elemento radial. Aí você vai e bota uma antena só com o elemento irradiante, como é que ela vai funcionar direito? Conta para mim. O Emerson Siqueira 34 me perguntando qual que é a diferença da antena M400 e a M410C. Fazendo a comparação de manuais, a M400C ela suporta 100 watts. A M410C ela suporta 150 watts, tem a base reforçada, elas são diferentes. São iguais, mas são diferentes. Uma pergunta interessante aqui, você pode me dizer se eu posso usar o cabo do suporte M700K com a antena B2050 enrolado? Não, não pode, porque se você enrolar o cabo, você forma um choque e você vai alterar a transmissão do seu rádio. Deixa o cabo esticadinho, passa o cabo por debaixo ali do carpete, esconde por trás do painel, passa pelo forro de teto, mas nunca enrole o cabo, beleza? Principalmente em se tratando de uma antena de teto, não faça isso porque ela já tem um choque nela, não precisa de ficar preocupado. Antenas bobinadas são feitas para você usar no teto do veículo, tem que botar na tua cabeça isso. Não confunde a antena bobinada
com viúva negra, com mini viúva negra. Isso é antena de caminhão, tô falando antena de carro, tá? Antena de carro, ela já vem com indutor, então você pode colocar no teto, não tem que se preocupar com o choque. Só de você colocar lá vai funcionar perfeitamente. Pelo menos a questão da impedância. Estacionária você tem que acertar o tamanho de acordo com a frequência, não se esqueça disso. O Ricardo Badaró, ele lançou aqui um texto, pediu aqui uma opinião. Só que, Ricardo, a sua demanda é uma demanda de consultoria. Você tem que marcar um horário pra gente poder conversar e eu te explicar direitinho o que você vai fazer. Eu não consigo te explicar isso aqui no pedacinho de um vídeo não, tá bom? As questões que eu trago aqui pro canal não são questões complexas, são questões genéricas que envolvem dúvidas gerais. Quando a pessoa personaliza uma pergunta, ela precisa de atenção para poder ter ali uma resposta adequada, para ela não investir errado, senão eu vou falar uma coisa que ela vai entender outra. Ah, mas você falou isso, mas deixou isso no ar, você entendeu? Então marca seu horário e eu vou cuidar do seu caso, com certeza. Ducha tá perguntando aqui qual que é o tipo de antena que ele pode colocar numa Duster. Cara, o problema não é nem a antena, eu acho que é mais o suporte, né? A gente colocar um suporte ali próximo do capuz seria mais interessante. Você pode colocar no seu carro uma B2080, você vai gostar muito da B2080, principalmente pro Duster, que é um carro maior. Agora, se você puder colocar a Maria Mole ali, o resultado vai ser sempre muito melhor. O Ezequiel Feitosa, ele traz aqui uma questão que é interessante. Quando é o ruído gerado pela fonte e quando não é o ruído gerado pela fonte. Cara, são várias configurações que a gente pode pensar. Se ficar muito tempo sem chover, aqui a REM fica altíssima. Quando chove, fica limpinha. Outra coisa, quando dá uma tempestade, ou não dá tempestade, mas cortam a luz, rapaz, aqui a REM fica baixinha. É nessa hora que você tem que aproveitar para fazer contatos a longa distância. Porque os ruídos, Ezequiel, acredito no que eu vou te falar, todos eles são elétricos, seja vindo pela antena, seja vindo pela rede, é sempre elétrico, entendeu? Ah, o Gustavo aqui apanhando, Gustavo Amaral, tem uma B2080 na caminhonete, tá filé estacionária, tentando uma 2050 e não baixa, menos de 2. Em nenhuma banda, pode ser por conta da altura da cabine, eu estou tentando colocar na caçamba, não funciona na caçamba, é para colocar em cima, no teto. Põe no teto, bota o cabo na medida, aí sim você vai da banda A até a banda F e vai vendo aonde que a estacionária tá boa para saber o que você vai fazer com a antena, se você vai subir ela ou se você vai descer. Você só não pode esquecer que uma antena B2050 é uma antena bem reduzida. Se você lixar, pegar um negócio de lixar a unha para poder diminuir ela, um pouquinho que você diminuir ela, você muda muito a frequência. Então não sai cortando a antena sem saber o que tá fazendo não. O colega tá falando aqui que tem um acoplador, ele tem um Vertex, tem mais não sei o que, tem um rádio de 11 metros, está perguntando se o acoplador estraga o rádio. O acoplador, ao contrário, ele engana o rádio, ele protege o rádio contra uma antena que não está na forma ideal dela para você poder utilizar naquela frequência. Como assim? Ele vai acoplar aquela antena para o rádio poder transmitir 100%, o acoplador faz isso. Se você regular o acoplador errado também, você queima o rádio, tá? Porque tanto baixa a estacionária como consegue subir a estacionária. Então você tem que saber o que está fazendo para você não fazer cagada. As perguntas recorrentes. Moro na cobertura, lugar alto. Qual antena simples e compacta posso colocar na laje para fazer DX? Fica difícil, né, pessoal? Cansei de falar disso aí. Qual fonte você recomenda para esse rádio? Eu vou deixar aqui debaixo as fontes. Vou inclusive deixar uma fonte de 12 amperes também para você poder escolher. De repente, se o rádio tem um baixo consumo, você paga mais barato, bota uma fonte mais em conta lá e vai resolver o seu BO. Mas o Alexandre Miranda 1773, você precisa de uma antena que tenha o lóbulo de radiação, sabe, mais eficaz. Então colocar uma antena de carro em casa não vai funcionar direito. Aqui é uma pergunta interessante também, ó. QRA Kiri. Vamos lá, Kiri, bom dia para você, um forte abraço, seja bem-vindo. Tem um RP80 versão 15, estou me batendo para configurar, escuto muito longe, mas não vai meu áudio. Será que cabe a antena? Tá 1.2 e tá dando 13,5 volts, quando eu falo vai para 11, 12, é cabo, será? Olha só, quando a gente faz uma transmissão numa estação móvel, veja bem o que eu vou te falar para você não esquecer disso mais. O ideal é você fazer sempre com o carro ligado, porque quando você liga o carro, ela vai para 14.2 volts e o seu rádio ele emite toda a potência dele. Quando você transmite, ele fica na casa dos 10,5, 11 volts, cara, ele está transmitindo assim, se ele trabalha com 50 watts, ele cai para 30, porque a tensão é 13,8. Você ligou o carro 14.2 por conta do alternador. Ele vai estar cuspindo toda a sua plenitude de potência. Ele vai estar enviando tudo. Baixou a tensão, baixa a corrente. Você vai ter menos efetividade. Por isso que
eu coloco todas as minhas fontes com 14 volts para poder ficar com um negócio bacana. Agora pode ser um montão de coisa, pode ser uma antena que você colocou num lugar que não tá legal, de repente você consegue uma boa estacionária, mas a sua estação não manda longe, sabe? Então não adianta você colocar tudo, deixar tudo a 1.2 de estacionária, se também não tem propagação. São fenômenos da natureza, você não pode esquecer isso. Bom, beijinho. Vai lá oi com o pessoal. Oi. Tá de boca cheia? Não tá comendo pão de queijo? Mineirinho é assim mesmo, ó. Então vamos tomar um café, daqui a pouco eu volto. Olha como que a demanda é alta nessa questão de usar o rádio em casa, ó. Escritório SP-U4P. Ele tá falando aqui, ele deu um contexto aqui de um equipamento que tem e tal. Aí ele pergunta: estou pensando em comprar uma antena móvel de PX e colocar na sacada, dá certo? Eu falei disso agora. Como que funciona a ferramenta nesse caso? Esse é o problema. Não tem uma antena para sacada, a gente vai ter que inventar alguma coisa. Eu penso em fazer uma dipolo com um bracinho, que você pode ir na sacada da sua casa, você desce assim o bracinho, né, com a antena, a dipolo é um pedaço para um lado de alumínio, um pedaço para o outro. Aí você modula, acabou de modular, você puxa lá o bracinho, prende ele. Eu penso nisso assim, sabe? Uma solução que dá para você utilizar nessa perspectiva. Ó, a frente do prédio está aqui. Você vai usar daqui, se você está aqui, se você está nesse ponto aqui, você vai usar daqui para lá. Você não usa para cá, nem para cá e nem para trás. Tem que sempre pensar nisso, entendeu? Jefferson Pires 4081. Alemão, primeiramente, parabéns pelos vídeos que você coloca no canal para nos ajudar. Vou instalar um rádio PX Aquário RP50 e uma antena PX B2050. Pergunta: não tenho como configurar a antena, o rádio, a propagação e tudo mais. Aqui onde eu moro, não conheço ninguém que faça isso, por isso sigo o seu canal, que é maravilhoso. Tem que ir assistir nos vídeos da escola de PX para você poder criar um juízo de valor, né? Agora, quer saber minha opinião? Eu acho que você tinha que comprar um rádio. Se você não sabe se tem gente na sua cidade, imagina você colocar um rádio só com AM e FM numa cidade que não tem ninguém para você poder conversar no PX. Você vai ficar olhando pro rádio assim, é como se você tivesse um rádio comercial querendo ouvir uma música na rádio FM e não existisse rádio na localidade. Só vai ficar chiando. Então você não quer isso, quer? Compra um RP70 ou compra um RP80. Pode mandar entregar aqui no laboratório. Aí eu preparo para você, a gente combina direitinho. Na preparação você já vai ter a sua consultoria, eu já vou te ensinar o que você precisa para a sua estação funcionar de forma legal, funcionar bacana. Se quiser falar comigo, manda um zap, manda um áudio, manda lá escrito, assim que eu puder eu vou dar um feedback, fica tranquilo. Só coloca rádio AM se você tiver certeza se tem QAP na sua cidade, ou se você for caminhoneiro, ou se você anda em comboio, ou se você tem um grupo de amigos que vão fazer lá um clube do Jeep, vão fazer umas trilhas, beleza. Fora isso, não, eu vou desbravar no PX, eu vou no mais em conta. E aí? Aí você fica lá num lugar que não tem ninguém para conversar. Aí você vai falar comigo: pô, Alemão, eu não consigo falar com ninguém. Você não fala com ninguém porque você escolheu uma modalidade a qual na tua cidade não tem com quem você conversar. Rádio, PX e internet, você precisa das pessoas, a interação. Tá bom, seu Jeff? Um abraço para você, se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, aí se envia para esse e-mail aqui. Ou você pode escrever aqui por debaixo pelo YouTube também, tá bom? Por fim, o Rubens Rodrigues dos Santos 2035. Meu cara, instalei um rádio tal aqui na minha Scania e uma antena argentina. Gostaria de fazer um choque, mas não acho a receita em nenhum choque. É para estação móvel, usando o cabo RG5080, tem sim, tem vários. Gostaria que você nos ensinasse a fazer o choque, como você fez no seu carro. Simples. Assiste os vídeos da escola de PX, a começar pelo 1, para você aprendendo alguma coisa. Vai chegar no vídeo que você vai esbarrar no choque. Eu não deixo nada específico nos meus vídeos, porque senão a pessoa faz isso, ela vai pegar um recorte. Eu não vou te oferecer um recorte, eu vou te oferecer o contexto. Se você quiser aprender, se inscreve aqui no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até amanhã!